E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que eu deveria ter feito faz um tempinho já, né? Na verdade era um vídeo que eu deveria ter quebrado em vários vídeos mensais, mas não consegui fazer. Então hoje eu vim compartilhar com vocês tudo que eu li em 2021 até agora. Pois é. Então vamos começar com a minha primeira leitura do ano. Eu abri 2021 com Haruki Murakami em Ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973, da editora Alfaguara. E eu comecei com Haruki Murakami, na verdade, porque eu tô fazendo esse projeto, né, lendo Murakami em 2021. Então todo mês a gente tá pegando um livro do Murakami para ler em ordem cronológica. Esse livro aqui tem as duas primeiras novelas do autor. Ele foi publicado depois, né, bem depois, assim, de outros títulos dele aqui no Brasil. Essa edição, inclusive, é diferenciada, tem corte colorido e tal, bem diferente do visual das outras edições do Murakami aqui. Mas essas são as duas primeiras novelas do autor, né, de 1979 e 1980. Então, eu já abri o ano com essa leitura, foi uma leitura muito bacana, porque eu já era fã do Murakami, e foi muito legal ver esse início dele, né? Eu nunca tinha lido esse livro. Sem falar que essas duas novelas são o começo da trilogia do Rato, então começa com Ouça a Canção do Vento, depois Pinball 1973, e depois vai finalizar com Caçando Carneiros, que foi minha leitura de fevereiro, vou mostrar pra vocês. Mas o bacana dessa trilogia é que os livros também podem ser lidos meio que em ordem diversa, não necessariamente todos precisam ser lidos, enfim, eles funcionam bem avulsos. Em seguida eu li um livro que faz anos eu queria ler, estava lá na minha estante, uma edição um pouco mais antiga, e daí começaram a surgir essas novas edições, aí eu falei, é agora, porque eu recebi uma edição nova aí da Companhia das Letras. Acho que vocês já sabem de qual livro eu tô falando, é esse livro aqui, A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Nessa edição fantástica da Companhia das Letras, cheio de extras, enfim, fotos de capas antigas desse livro. E foi maravilhoso, gente, porque eu já sou muito fã do 1984. Foi fantástico descobrir esse livro, sabe? Porque, cara, é uma fábula assim muito simples, de leitura muito simples, de compreensão até que simples. E depois, quando a gente vai ver, ela se relaciona com tantas coisas, sabe? Ela diz tanto sobre o mundo, sobre a história e sobre os próprios seres humanos, né? Como a sede do poder e como as pessoas vão se tornando tiranas por causa do poder, né? O que o poder faz com os seres humanos. E na verdade a culpa não é do poder em si, né? Mas é de algo que o próprio ser humano traz dentro de si e faz aí uma crítica aos governos totalitários, enfim, essa coisa, né, de venerar líderes cegamente. Então é uma leitura que eu recomendo sempre e para todo mundo. Em seguida, né, como não podia deixar de ser, eu peguei A Revolução dos Bichos em quadrinhos, também da Companhia das Letras. Esse quadrinho foi adaptado e ilustrado pelo Odir, e essa obra é fantástica. Eu ainda não resenhei no canal, mas é a mesma história, né? Só que aqui ele foi adaptado da edição mais antiga, né? Que ainda se chamava A Revolução dos Bichos. E eu queria, sim, fazer essa leitura junta, né? Seguida, tipo, livro, depois HQ. Era esse, assim, o meu plano original mesmo. Então, falei, agora. Gostei muito de ler isso, porque foi como, realmente, né? Ter algo visual mesmo para essa história, né? Para ilustrar essa história. Eu gostei muito do estilo das ilustrações, sabe? Que lembram pinturas mesmo. Não sei se vocês enxergam bem daí, mas enfim, só tenho elogios a dizer. Ainda vou gravar um vídeo só sobre essa HQ. E foi realmente uma pequena imersão, né, assim, no meu começo de ano mesmo, pegar o livro e pegar a HQ. Aí veio uma leitura que eu fiz no Kindle, né, que foi Anne da Ilha, da série Anne, então é o terceiro volume da série. E foi uma leitura muito apaixonante, assim, foi meio que tipo um respiro, assim, entre leituras, sabe? E, cara, não tem, né, como ler Anne e não se apaixonar e não ter vontade de sorrir com esse livro. E o legal desse livro é que a Anne, ela vai começar a ter experiências novas, porque afinal de contas, ela tá nessa fase jovem adulta já, né, de faculdade e tudo mais. Então ela vai conhecer o amor, vai ter as primeiras experiências amorosas, vai rolar uma movimentação entre ela e o Gilbert, coisa que quem é muito fã da série, tanto a série da Netflix, mais a série dos livros, sempre espera, a gente sempre tá muito ávido para acontecer alguma coisa, né, entre a Anne e o Gilbert. Então nesse livro vai ter uma certa movimentação nesse sentido. E pra mim esse livro até agora acho que foi o melhor da série Anne, que eu mais gostei. Tipo, eu só li até o terceiro ainda, né, então eu ainda pretendo continuar lendo a série,
Mas pra mim o queridinho era o N de Green Gables, né, o primeiro. E agora esse daqui meio que passou um pouquinho, sabe? Eles estão juntos assim, mas acho que o N da ele ainda passa um pouquinho. Justamente por causa dessa etapa de vida da N, que eu acho que é a mais legal de todas. Depois temos mais Murakami com Caçando Carneiros, que foi a primeira leitura do mês de fevereiro. E esse livro aqui, ele meio que fecha a trilogia do Rato, que eu falei pra vocês que começou lá com as duas novelas. Esse livro, ele é, a estreia oficial do Murakami na literatura, segundo o próprio Murakami, porque ele, uma coisa curiosa que eu não tinha falado sobre o primeiro livro, mas eu falei na resenha e tal, é que o Murakami, ele não curte, né, os dois primeiros trabalhos, as duas primeiras novelas. Então ele nem considera que tenha sido realmente a estreia dele, na literatura. E ele considera mais Caçando Carneiros mesmo como o primeiro livro. E realmente esse livro é espetacular, sabe? Ele traz coisas que a gente sempre vê no Murakami, né? É aquele personagem comum, né? O protagonista meio medíocre até, e que de repente algo acontece na vida dele que vai mudar por completo toda a realidade que ele vive e que ele conhece. É isso que vai acontecer aqui. Os personagens não têm nome, que é algo bem curioso, e esse protagonista simplesmente vai se ver envolvido na busca por um carneiro específico que ele tem que buscar, e daí isso está envolvido com um chefão da extrema-direita, que está envolvido com coisas até da guerra, sabe? E muito a ver também com essa questão do capitalismo. Então, como vocês podem perceber, né, o protagonista se mete num negócio que na verdade tem toda uma rede por trás. E eu acho que o desfecho desse livro é fantástico também. Aliás, né, se vocês não estão acompanhando ou não conhecem o projeto Lendo Murakami em 2021, eu super convido vocês a conhecerem. E tem live também dos vídeos, né? Todo mês eu faço live, e aí a live é mesmo tipo liberadona, com spoilers e tudo. Eu simplesmente falo, né, tudo que eu achei sobre esse livro, e pra gente também trocar ideias, né, ao vivo e tal. Então, se vocês não viram as lives anteriores, também podem ver aqui no canal, que tem uma playlist lá do próprio projeto Lendo Murakami 2021, e lá tem todos os vídeos explicando o projeto, as lives e até as resenhas dos vídeos, dos livros, né, que eu posto depois. E claro, as resenhas não tem spoilers, mas as lives tem, então já avisando. Depois, ainda em fevereiro, eu peguei uma leitura mega especial para fazer, que foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, nessa edição maravilhosa da Antofágica. Foi um livro muito especial para mim, porque, primeiro, né, fazia muito tempo que eu não lia Virginia Woolf, fazia tipo uma década, e eu só tinha lido 2 obras dela antes, e eu tenho medo, confesso, de ler Virginia Woolf, porque, enfim, não é que eu tenho, assim, medo, do tipo pavor, assim, eu tenho um medinho, um receio, porque a escrita da Virginia Woolf, ela é muito especial, sabe? E ela requer bastante, por ter essa questão do fluxo de consciência e tal. E eu sou uma pessoa que eu me distraio, assim, com uma certa facilidade. Então, para eu ler Virginia Woolf, tem que ser realmente, tipo, eu tenho que mergulhar no livro e não posso ter outros estímulos de qualquer natureza à minha volta, assim, literalmente eu tenho que me isolar em algum lugar para ler. Mas a experiência com esse livro foi maravilhosa, sabe? Eu gostei tanto, eu gostei mais do que eu até podia imaginar, sabe? Me tocou muito. E foi um livro também que eu sinto que eu li, assim, no momento exato, que talvez se eu pegasse essa obra para ler alguns anos atrás, eu talvez não teria construído a mesma relação que eu construí com ela agora, sabe? Dessa leitura neste ano. Então, para mim foi muito especial ter lido isso agora. Sem falar que essa edição ela é toda ilustrada, sabe? Vou mostrar um exemplozinho só para vocês, porque na resenha eu vou mostrar mais coisas, né? Mas ela é ilustrada pela ilustradora Sabrina Djevaerd, que é a mesma ilustradora do livro do Murakami, Sul da Fronteira Oeste do Sol, que saiu pela Tag Livros ano passado. Então eu já tinha gostado muito das ilustrações dela lá, e eu fiquei muito feliz quando eu vi que era a mesma ilustradora aqui. Tudo aqui se passa em um dia, né? Em 12 horas num dia. Então acompanha vários personagens, o que eles vão fazendo, assim, de manhã até o fim do dia. E cara, assim, algumas coisas, alguns acontecimentos são tão banais, mas ao mesmo tempo eles dizem muitas coisas pra gente, sabe? Do quanto que um dia pode estar repleto de uma vida inteira, sabe? Como que o nosso pensamento viaja e vai para diferentes anos, para diferentes lugares, para diferentes pessoas, tudo no mesmo dia. E como a gente se relaciona também com todas essas lembranças e com todos esses pensamentos que vão surgindo na nossa cabeça. Então, realmente, assim,
foi uma das leituras inesquecíveis minhas deste ano. Minha próxima leitura foi também uma HQ, e uma HQ que estava na minha estante já fazia um bom tempo, né? Resolvi desencalhar ela, pegá-la logo para ler. Foi Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Essa história é uma graça e essa HQ já se transformou, assim, nas minhas HQs preferidas. Tá lá na minha listinha de HQs preferidas, porque simplesmente ela conta a história desse casal em que a menina, ela é portadora do vírus HIV, então, e ela tem um filho pequeno que também é portador do vírus. E aí conta como que é a vida desse casal e como eles se conheceram e como foi a trajetória até eles de fato se tornarem um casal, né? Ela é e não é uma história de amor, né? Eu digo que, bom, ela é porque, claro, essas pessoas se amam, elas vão conviver juntas, vão aprender, né, como ter essa vida juntos, mas ao mesmo tempo ela não é porque é muito mais do que uma história de amor, sabe? Tipo, é uma história muito humana, é uma história que quebra preconceitos, que quebra paradigmas do que a gente conhece ou acha que conhece a respeito do HIV, a respeito da vida de pessoas soropositivas, as aflições mesmo que esse casal passa, as aflições que ela passa, no sentido de, ai, contar ou não para a família dele que ela tem a doença, sabe? O tratamento com o filho dela que é pequenininho, ainda tem 4 anos, eu acho. Então, enfim, eu recomendo muito, muito, muito essa HQ, 1000 vezes. E aí a gente chega em março e abrindo o mês com mais um Murakami, Norwegian Wood. Esse livro aqui foi uma releitura para mim, eu já tinha lido, acho que eu li a primeira vez em 2016, e foi maravilhoso redescobrir essa leitura, porque eu me vi diante de um livro bem diferente daquele que eu tinha lido em 2016, a minha relação também com os personagens foi bem diferente. Essa leitura que eu fiz agora, eu imagino que foi bem mais completa do que a de antes, sabe? Eu peguei nuances que antes tinham meio que passado batido por mim, sabe? Essa é uma história que ela tem pontos muito bonitos, pontos que eu amo, mas também tem uns pontos que me incomodam um pouco, né? Muito mais no sentido de como as figuras femininas são mostradas, né? As personagens femininas. Uma coisa que tem acontecido comigo muito, assim, agora, nesses últimos tempos, é bem isso, sabe? Eu presto muito mais atenção em como os autores e autoras, né? Enfim, todo mundo estão retratando personagens femininas, sabe? Como que a voz dessas personagens é colocada, coisa que antes eu não prestava muita atenção, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença, pelo menos nas minhas leituras tem feito muita diferença, né? E aqui nesse livro, mas basicamente o protagonista, ele vai lembrando, né, dos anos de juventude dele, de uma garota que ele perdeu. E nisso ele aborda também, né, a questão de transtornos mentais, a questão da depressão, o amadurecimento mesmo desse protagonista, porque é um romance de formação. Então a gente vai conhecendo várias personagens, as histórias de vida delas e como que ele vai meio que superando, né, essas dificuldades que ele encontra ali na juventude. Bom, aí eu fiz também mais uma leitura no Kindle, que foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, publicado pela editora Nós. E foi uma leitura, assim, muito marcante para mim, muito inesquecível. Eu acho que, na verdade, acho que só quem leu já esse livro é que vai entender, assim, o nível e o peso que tudo isso teve para mim. Eu queria indicar para todos vocês, pelo amor de Deus, leiam esse livro. Eu até levei um bom tempo para ler, porque eu tenho esse book já faz tempo. Esse livro foi publicado em 2017 e eu lembro muito do lançamento. Desde o lançamento tenho vontade de ler esse livro e só rolou de eu ler agora, e foi uma época assim bem interessante, sabe? Esse livro me tocou de muitos jeitos. Ele conta a história de uma mulher que é a própria narradora e ela conta a vida dela dos 8 até os 52 anos de idade, e ela vai se detendo em algumas idades, porque são idades que aconteceram coisas na vida dela, né? Geralmente perdas. Então é uma mulher que ela passou por muitas perdas ao longo dessa vida. E todas essas perdas vão acumulando sentimentos, vão acumulando muitas coisas dentro dela, sabe? E vão meio que também, tipo, traçando a trajetória dela, querendo ou não, né? Cada perda que ela sofre é algo que muda no caminho dela e algo que muda ela como pessoa também. Então é uma história que, ao mesmo tempo, ela é muito bonita na forma como é escrita. Esse livro, ele parece um poema grandão, sabe? E é uma história muito triste também, sabe? É uma história que a gente lê e a gente o tempo inteiro tem vontade de acolher essa personagem, sabe? E a gente não consegue, porque ela tá lá no livro e a gente tá aqui.
e as coisas simplesmente vão acontecendo e a gente tem que lidar com aquilo que a gente tá olhando acontecer com ela, sabe? É muito tenso isso. E esse livro também eu vou contar pra vocês, né? Foi um livro que eu li numa sentada só, ele é curtinho, tem 160 e poucas páginas, mas ele é um dos poucos livros que já me fizeram chorar na minha vida. Eu não tô dizendo nem tipo esse ano, nem na minha vida, porque pouquíssimas vezes algum livro me fez chorar. Como vocês podem perceber já, né? Março foi um mês de leituras mais densas, né? Algo que eu gosto muito de leitura pesada, mesmo que às vezes eu intercale uma leitura mais leve, assim, no meio, alguma coisa diferente, mas geralmente leituras com temas pesados, assim, ou então uma narrativa mais cruel, essas leituras me encantam. Então, março foi esse mês pesadão e ao mesmo tempo foi um mês que me encantou muito. E agora o livro que eu vou mostrar pra vocês também vai nessa linha, que é Minha Vida de Rata, da Joyce Carol Oates. Por ser da Joyce Carol Oates, né, eu já esperava algo mais denso. Ela é bem conhecida, inclusive, por trazer temáticas fortes, mas esse livro me surpreendeu bastante. Essa edição aqui é da Tag Livros, e o livro é da HarperCollins, ele vai sair em algum momento pela HarperCollins. E nesse livro aqui, a protagonista ela vai passar, assim, de um tudo na vida dela, começando, assim, quando ela é pré-adolescente, com 12 anos, porque ela meio que testemunha um crime racial cometido por 2 irmãos mais velhos dela. Então, assim, já é uma coisa bem traumática. E os acontecimentos vão se dar de uma maneira em que as autoridades vão ficar sabendo desse crime, vão ficar sabendo quem cometeu. E aí essa menina, ela vai ser exilada da própria família, sabe? Ninguém mais vai querer saber dela, ver ela, falar com ela, enfim. Ela vai morar com uma tia em outra cidade. Então pensa, assim, com 12 anos a pessoa é afastada da família, que não quer mais saber dela, porque ela agiu de forma correta. Ao mesmo tempo, essa protagonista, que é uma garota branca, que vem de uma família branca, descendente de irlandeses, né, e um contexto assim muito patriarcal e muito machista, ela numa casa com vários irmãos, né, entre homens e mulheres, mas sempre muito machista todo o ambiente e a criação desses filhos. Ela vai começar a formar assim o próprio entendimento dela de tudo isso, né? Tanto da própria criação, ela vai passar por abusos, por violência também depois, mas ela vai construindo, né, essa identidade dela como uma rata, né, que é como ela se sente, afinal de contas. E algo interessante desse livro é toda essa questão do racismo também, que vai passar por aqui, afinal de contas, esse crime que ela testemunha é um crime racial, mas tudo aqui é contado pelos olhos da menina branca, né? E como que ela se relaciona com isso. E continuando nesse março pesadão, né, que foi das minhas leituras, a gente termina o mês com Solução de Dois Estados, do Michel Laub. Michel Laub é um autor brasileiro que eu já admiro bastante. Dele eu li A Maçã Envenenada faz uns bons anos e achei fantástico, passei a ser fã dele depois desse livro. Tem alguns outros na fila para ler também, mas esse aqui é o mais recente, é um lançamento da Companhia das Letras de uns meses atrás. E nesse livro, o que é mais interessante é que ele é um retrato do Brasil contemporâneo, né? Do Brasil polarizado, do Brasil que é marcado por discursos de ódio e pela impossibilidade total de comunicação e de entendimento, sabe? Entre esses lados. Então, aqui no livro, até a própria estrutura narrativa é interessante, porque são tipo depoimentos, sabe? São 2 personagens irmãos, né? O Alexandre e a Raquel, que representam bem esses lados opostos, né? O Alexandre é meio que tipo sócio de um negócio de academia, barra igreja, barra esquema de pirâmide, é um bagulho meio esquisito mesmo, né? E que ele trabalha junto com a periferia, né? Com as pessoas mais humildes e tal, e na concepção dele, ele meio que ajuda essas pessoas, né? A mudar de vida, etc. Mas, na verdade, assim, ele é definido pela irmã dele como um miliciano, né? E já a Raquel, ela se define como uma mulher de 130 quilos, uma mulher que sempre, desde criança, foi obesa, né? Na adolescência, ela passa por episódios de bullying, por traumas nesse sentido, e isso vai meio que moldar toda a vida dela e vai moldar a arte dela, a maneira como ela faz, porque ela é uma artista performática, né? Então, toda a arte dela vai ser baseada nessa imagem que ela tem de si e na imagem que os outros têm dela, nos traumas que ela sofreu e tudo mais, sabe? Então ela meio que coloca o corpo dela assim dentro dessa violência e expõe tudo isso para todo mundo ver por meio da arte. E entre esses 2 irmãos existem ressentimentos antigos e muito grandes que não se resolvem,
ressentimentos que têm a ver com a quebra da família, né, com o plano Collor, o pai deles, né, foi à falência, enfim, com a depressão mesmo da mãe, depois da morte desse pai, total falta de diálogo, sabe, que existe tanto nesse livro, entre os personagens, entre a situação deles mesmo, que eles não conseguem chegar num acordo, e até mesmo quando a gente olha hoje, né, o Brasil de hoje, especialmente porque essa história se passa em 2018, que foi o ano das eleições, né, é um Brasil em que não existe diálogo, não existe porque cada um tem um discurso de ódio diferente e às vezes, que é o que acontece aqui no livro, né, as pessoas se preocupam muito em atacar o outro. Parece que a prioridade não é resolver a situação, em si a prioridade é acabar com o outro. Ele é muito genial, é um livro pesado, sim. Aí a gente sai desse março pesadão e começa abril de um jeito um pouquinho mais leve, assim, né? Com uma leitura também que eu gostei demais, foi Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes, Companhia das Letras. Com essa capa maravilhosa, é um livro nacional também, ele é super curtinho e ele traz essa história, é uma história de formação, na verdade, narrada por uma garota adolescente, e ela conta a vida dela na casa que ela mora com uma irmã mais nova e com um pai. E no caso, eles moram numa casa que é um verdadeiro antro, sabe? Esse pai é acumulador e é um pai que é muito amoroso com as filhas, enfim, tudo mais, mas ele é um acumulador e muitas vezes ele pode ter não sei, um aspecto um pouco egoísta, sabe? Na maneira como ele deixa de se preocupar com algumas coisas que seriam muito importantes, né, pro desenvolvimento das filhas. Mas, enfim, a começar pela casa, né? Como eu disse, é um antro com muitas coisas, objetos, quinquilharias, caixas empilhadas, bichos mesmo, baratas, sabe? Sujeira, tipo, tudo, de tudo, assim. E elas vivem nessa zona, assim, sabe? E a gente vê pelas palavras da garota que conta tudo aqui que a vida dela também é mesmo essa bagunça, né? Do tipo, é meio que uma extensão, assim, da casa dela. E ela vai vivendo essas experiências da juventude. Parece que todo mundo sabe que existe algum problema, mas ninguém sabe como resolver. E aí meio que as pessoas se acostumam com o problema, sabe? Ao invés de ver, nossa, temos um problema, tipo, passa a fazer parte do cotidiano mesmo, essa sensação. Foi uma leitura muito, muito legal, eu recomendo muito pra vocês e foi bem diferente, sabe? Eu gostei bastante do que eu encontrei aqui e eu fiquei muito curiosa também de ler outras coisas da autora, sabe? Eu sei que ela é autora do Copacabana Dreams. Algumas vezes eu me deparei com esse livro para troca no Scooby, mas infelizmente era sempre quando eu não tinha créditos. Aí quando eu tinha crédito, ele não estava mais lá. Mais um lido de abril foi um livro de poemas. Para mim, eu digo que ler poema por si só já é sair da zona de conforto, porque é um gênero que eu não costumo me aventurar com tanta frequência. Mas as poucas vezes que eu me aventurei, sempre foi maravilhoso, sempre foi uma experiência deliciosa. Inclusive tem vários poetas que estão na minha listinha de poetas que eu quero ler ainda. E o livro da vez, né, que eu li em abril, foi esse daqui, Ensaios do Imprevisto, da Paloma Clícis, editora Córrego. E, cara, são poemas, assim, bem diferentes, sabe? Com toda essa cara meio de pós-modernidade. Ela também meio que passeia pela poesia concreta em muitos desses poemas, tem imagens. Cara, achei genial esse livro, sabe? Tem uns poemas curtinhos aqui que são bonitos de ler, tanto bonitos quando a gente lê em voz alta, sabe? Uma sonoridade bonita, mas que também falam e dialogam muito, assim, com o nosso interior, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito que ela faz aqui, às vezes, é trabalhar com inversão, sabe? Tipo, às vezes ela começa um poema com, tipo, um trecho e daí ela vai meio que invertendo e misturando palavras desse trecho e vira uma outra coisa no fim, sabe? Então, ou às vezes entre duas linhas. Nossa, tipo, quantas coisas e quantos significados tem dentro daquele pedacinho de palavras, sabe? Achei muito sensacional, recomendo demais pra vocês. Aliás, a Paloma Clícis, a autora desse livro, ela é apresentadora do canal Vai de Cevada. E eu participei, abrindo a 6ª temporada, numa live desse canal, vou deixar o link pra vocês também. E foi por causa disso que eu conheci o livro, né? Foi através do produtor do canal e eu sou muito grata por ter conhecido esse livro, porque realmente, assim, foi um bálsamo, assim, principalmente nesses tempos, né, que a gente tá vivendo agora. Eu acho que ler poesia é meio que um cuidadinho a mais, assim, que a gente faz com a gente, sabe? Eu tô tendo uma visão completamente diferente desse gênero nesse período que a gente tá vivendo, sabe? Acho que muitas coisas estão adquirindo um significado diferente pra mim.
e a poesia é uma delas. Por último, eu vou fechar aqui esse vídeo com um livro que eu tô terminando de ler, tô super no finalzinho, então vai ser talvez a minha última leitura de abril, ou a penúltima, né? Vamos ver como vai ser. Eu queria que fosse a penúltima, que eu queria ler mais alguma coisinha esse mês, mas é Dance Dance Dance, do Haruki Murakami, é a leitura do mês do projeto Lendo Murakami em 2021. E esse livro aqui, ele é meio que um spin-off, né, da trilogia do Rato, como eu expliquei pra vocês, né? Começa com as duas novelas, aí depois vem o Caçando Carneiros, que encerra a trilogia, mas a gente tem esse livro aqui que recupera o mesmo protagonista, mas agora num outro momento de vida, enfim. Nesse livro aqui, basicamente, né, o protagonista ele vai atrás de uma antiga namorada dele, que tá desaparecida, e o último lugar que ele viu ela foi um hotel que fica numa outra cidade. É um hotel onde ele esteve por algum acaso, né, em Caçando Carneiros, mas não é muito primordial, assim, a gente saber disso, porque ele vai explicar um pouco aqui também sobre isso. E a partir de então, né, dessa viagem dele, outras coisas vão acontecendo, ele vai conhecer outras pessoas. Então essa trajetória dele ir atrás dessa menina, ela vai meio que tomando uns outros caminhos, uns outros desvios, outras coisas vão acontecendo no meio disso tudo, sabe? Desse objetivo final dele. E o mais legal é que esse livro tem um aspecto muito forte de thriller, né? Tem umas coisas muito bizarras que vão acontecendo aqui e que deixa a gente curioso. Eu tô pertinho aqui do final, falta pouco, e eu tô muito, muito curiosa porque eu quero saber o que o Murakami vai fazer com todos esses elementos que ele espalhou por esse livro, como que ele vai juntar tudo isso no final de um jeito que eu nem digo que eu espero que faça sentido, porque o Murakami, eu já aprendi isso das primeiras leituras que eu fiz dele, que a gente não pode esperar que as coisas façam sentido, porque nem tudo vai ter uma explicação, nem tudo vai fazer sentido, e realmente nem tudo precisa fazer sentido. Então, ou seja, eu não espero que as coisas aqui façam sentido, mas eu quero ver o que ele vai fazer com todos esses elementos, então eu tô muito curiosa. E é isso então, gente. Eu vou ficando por aqui, essas foram as minhas leituras de 2021 até agora. Eu vou ver como é que eu vou fazer mais pra frente, talvez o formato ou mensal ou bimestral seja uma boa pra eu ir mostrando as minhas leituras. E também é legal pra vocês verem quais resenhas vêm aí à frente, né? Aqui no canal. Eu queria saber se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acham dessas leituras, se vocês têm vontade de ler, de conhecer algum desses livros. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam daquele joinha básico que ajuda muito, muito mesmo aqui o conteúdo, o canal. Também se inscrevam aqui e assinem o sininho das notificações lá pra gente continuar conversando sobre livros. É isso, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.